Gratidão ao pastor. Cadê o pastor? Pela oportunidade, né, de estar compartilhando da palavra. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Quando as pessoas veem o resultado, não sabem o que acontece nos bastidores, né? Então, eu sou grata pela vida de pessoas. Eu vou falar hoje sobre perseverança. E existiram pessoas que insistiram na minha vida quando eu não achava que tinha algo para oferecer. Quando eu cheguei aqui, há 13 anos atrás, já conhecia a palavra, mas tinha muitas coisas que precisava realmente ser iluminadas. Porque a palavra que eu conhecia era uma palavra que trazia condenação. Não era uma palavra que trazia libertação. Quando a gente conhece essa palavra que traz libertação, que é a verdadeira palavra, que é a palavra que vai nos colocar onde Deus deseja, onde é o que Ele conquistou para mim e para você, para a gente ter gratidão no nosso coração. É para a gente olhar para trás, não para ficar com saudade de coisas que não foram relevantes na nossa vida, mas olhar aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. E pessoas que ajudam a gente a perseverar, a chegar mesmo, porque às vezes, amado, você está aqui, você não se enxerga ainda da maneira que o Senhor deseja que você se enxergue. Então, Ele vai te conectar a pessoas que vai te ajudar a olhar da maneira que Ele vê você. Às vezes você não entende quando a pessoa chega perto de você e fala tantas coisas. Você fala, mas eu sou tudo isso. É Deus usando aquela pessoa para colocar dentro de você aquilo que Ele deseja, para estar impulsionando você. Então, se eu estou aqui hoje, não falo só de púlpito, não, de estar aqui no púlpito compartilhando com você a palavra. Mas se a minha vida está como está hoje, é porque pessoas lá atrás olharam para mim, insistiram na minha vida e falaram. Esses tempos eu estava lembrando e orando ao Senhor. E me veio na memória uma pessoa que me ajudou demais. Até o Senhor falou, manda uma mensagem para essa pessoa, agradece ela. Porque ela insistiu tanto, ela olhava para mim e falava assim, você é capaz, se levante. E ela me falava várias vezes isso, porque várias vezes eu chegava no culto, cabisbaixa, né? Aquela sensação de derrota, de que eu não era capaz. E essa pessoa sempre me abraçava e falava, Adriana, para com isso. Você tem valor, você é valorosa. Várias vezes. E esses dias eu pensando sobre isso e falei, Senhor, através da vida dela, você não desistiu de mim. Você me ajudou, através da vida dela, a confiar em você e saber que com você eu posso muito mais. Então, amado, se você está numa situação hoje, a qual você se sente incapaz, eu digo para você, persevere, porque vai chegar um momento que você não é que você vai se achar capaz, mas você vai ver que o Senhor tem a capacidade de te fazer muito mais, e ir muito mais além do que você já chegou. Amém? Eu vou começar lendo aqui, eu lembrei dessa palavra, e eu queria declarar ela sobre a vida de vocês. Deixa eu deixar ela aberta. E fechei. Você querer que você vai sair daqui diferente, porque a palavra tem esse poder. Eu vou estar lendo 2 Pedro 1, a partir do versículo 2. Coloca para mim, fazendo um favor, Nicolas, na versão viva. Que a graça e a paz aumentem cada vez mais
pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque à medida que vocês o conhecem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes de sua glória e virtude. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas para nos salvar da imoralidade e dos desejos desse mundo e fazer-nos participantes da sua natureza divina. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé, enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim, vocês nunca abandonarão a fé. O último, tá? E Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, para cada momento da nossa vida há uma graça para nos fazer permanecer. O que é perseverança? Perseverança é a capacidade de permanecer firme na fé e nos mandamentos de Deus, apesar das dificuldades. A palavra, ela não mente. Ela fala, ela nos alerta que no mundo nós teremos aflições. A palavra não mentiu para mim e para você. Jesus não deixou lá escrito, não, você vai receber de mim, a sua vida vai ser mudada, totalmente transformada, você vai viver um mar de rosas, né? Como todas as pessoas usam, né, esse termo. Não, a palavra, ela foi, para mim e para você, uma verdade que nos informou que teria, sim, aflições, mas que nós tivéssemos o bom ânimo. E a perseverança, amados, para nós, precisa ser, para nós, filhos de Deus, crentes, você que já aceitou Jesus, é necessário, é essencial. Não tem como nós crescermos, avançarmos, se não perseverarmos. Esses dias, né, eu passei por uma aflição. Às vezes, vocês veem os ministros, os líderes. Acho que tem momentos que as pessoas olham para nós e acham que nada acontece na nossa vida. Que nós somos super-heróis. Não, amados. Acontece muita coisa na nossa vida. A diferença é que a gente escolhe mostrar o que Jesus fez. Não o que o diabo está fazendo. Então, eu passei por uma situação assim bem complicada semanas aí atrás. Antecedi o meu aniversário, meu marido ia passar o meu aniversário fora, juntou um monte de situações, e eu abri uma brecha para o diabo atuar mesmo na minha alma. Comecei a me lamentar por um monte de coisas, comecei a... E o diabo jogava um pensamento, quando ele via que ele tinha me abatido, e aí jogava mais outro pensamento, e juntava uma coisa com outra. Aí as pessoas já começavam a ter atitudes que para mim, no meu olhar, né, as pessoas estavam tendo atitudes que eu olhava assim e falava, Senhor, mas por que essa pessoa está fazendo isso? E começou a juntar um monte de coisas, e, enfim. Foi difícil sair dessa situação. Por quê? Porque geralmente quando eu começo a passar por alguma situação na alma, eu vou para o meu marido e ele
me consola com a palavra, ele diz, não é bem assim, vamos para frente. E ele não estava lá naquele momento para fazer isso para mim. E ele ficou 6 dias fora, e eu lá, alma e espírito, né? A alma querendo se sobressair ao espírito, e aquela luta, e aquela coisa. Você não é capaz, o Senhor, né? E você lembra das coisas que o Senhor te falou, e aí o diabo vem, tá vendo? Você não está onde o Senhor falou que você estaria. E você fica, meu Deus, é verdade. Olha aqui, que obra. Você fala, é verdade. Mas por quê? Aí você já começa a culpar um monte de gente. Só que quando, amados, nós vamos para a palavra, quando nós buscamos perseverar naquilo que o Senhor já disse, quando nós não tiramos a visão daquilo que o Senhor já comunicou a nós, nós vamos ter força para sair. Agora, se eu tiro os meus olhos daquilo que o Senhor falou e começo a dar crédito àquilo que o diabo está falando, eu nunca vou chegar ao lugar que o Senhor falou, as promessas do Senhor para a minha vida. Então, eu preciso me levantar. E vai ter momentos, né, como foi esse momento. Ah, Adriana, por que você não procurou outras pessoas? Até para procurar pessoas, a gente tem que ter sabedoria. Porque se você compartilhar algo com alguém que não vai estar... Porque quando nós procuramos compartilhar algo, nós precisamos compartilhar algo, principalmente quando é alguma coisa que está ali dentro de você, essa batalha, né? Alma, espírito. Você precisa procurar pessoas mais maduras. Pessoas que já têm uma caminhada, pessoas que têm uma vida. Porque se você procura uma pessoa que não tem a mesma visão que você, ou que tem uma visão além, o que ela vai falar para você? É assim mesmo. É desse jeito. E nesse momento, eu até conversava, compartilhava. Na verdade, eu nem conseguia falar com o Lauro direito. Tem momentos que ele viaja e não dá para estar falando sempre. Então, era eu e Deus. Era eu e Deus. E eu precisava me levantar. Eu precisava buscar dentro de mim coisas que já estavam dentro. Porque nós não podemos, amados, deixar para buscar o Senhor quando as coisas estão, né, de um jeito. Não. A gente precisa buscar o Senhor em todo o tempo. Porque quando esse momento chegar, a palavra ela vai se levantar dentro de você. Vai ter o diabo falando? Vai. O tempo todo. Mas a palavra está lá. E se você puxa da palavra, começa a puxar, e começa a falar, e começa a declarar, aí você vai ter o fortalecimento para você sair daquele lugar. O que vai te fortalecer? O que vai te fazer permanecer em Deus? É a palavra. Recebi oração de pessoas, sim, né? O Senhor, Ele coloca pessoas para estar ligando para você. Adriana, está tudo bem com você? Eu estava orando aqui. Não, irmã, ora, pode orar. Ora junto comigo, está difícil o negócio. Então, amados, nós precisamos estar buscando permanecer nessa palavra que o Senhor nos deu. E como nós dizemos aqui, quanto mais conhecimento chega, há uma graça para você conseguir fazer tudo aquilo que é para nós fazermos. Vivermos no princípio da palavra. Não tirarmos os nossos olhos de Deus. O diabo, ele está aí e ele está fazendo o papel dele. Né? Roubar, matar e destruir. Só que ele não quer roubar, matar e destruir quem já está roubado, matado e destruído, né? Morto, né? E destruído. Ele quer aquele que tem vida. Ele quer tirar a minha e a sua vida. Ele, né, quer te matar também, né? Porque se você está aí com a sua vida toda estrupiada, não está procurando viver dentro da palavra, não está procurando ser quem o Senhor deseja que você seja, quem Ele já conquistou. Né? Nós lemos aqui que nós somos justiça de Deus. E por que muitas vezes a gente anda cabisbaixo condenado? Às vezes a gente canta verdades e quando a gente precisa dessas verdades, essas verdades não saem da nossa boca. E é isso que o diabo quer fazer com a minha e com a sua vida. Quer que a gente, aqui na igreja, a gente louve, declare, se sinta poderoso em Deus. Aí quando a gente sai daqui,
a primeira situação que... Meu Deus do céu, cadê Deus? Cadê a palavra que foi implantada na sua vida, meu amado? Cadê ela? É esse momento que ela tem que sair. É esse momento que você tem que combater o bom combate da fé. Dizendo aquilo que a palavra diz. Eu já citei, mas vamos ler lá em Tiago 1. A gente vai ler do 2 ao 4. Nem vi a hora que eu comecei. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, considerem isso motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e sem falta de coisa alguma. Você consegue, amados? A gente conhece essa palavra sai muitas vezes da nossa boca, né? Eu preciso me alegrar. Situações estão se levantando, eu preciso me alegrar. Será que quando chega as situações você consegue se alegrar? Eu não estava conseguindo me alegrar, não. Eu tive que persistir bastante, declarar bastante. E parece que eu declarava a palavra e parece que nada estava acontecendo. A minha filha chegava para mim e falava assim, mãe, ela olhava assim, ela pegava assim, ela chegava da escola, estava lavando louça, fazendo almoço, alguma coisa, ela vinha assim, olhava assim no meu rosto e falava assim, mãe. Aí eu já chorava. Eu tinha ouvido ministrações, tinha ouvido louvor, mas eu estava com a minha alma abatida. Eu estava passando por uma aflição. E aí eu falei, filha, agora não. Mas mãe, para mãe de chorar. Aí você fica assim, meu Deus, eu preciso me levantar. Porque a minha filha está me vendo abatida. Eu tenho uma palavra, eu declaro essa palavra, eu preciso viver essa palavra. Então a gente precisa tirar riso de onde não tem. É isso que a palavra quer nos trazer. Você não precisa... É fácil viver rindo? Não, não é. Não é. Tem momentos que aperta. Tem momentos que a pressão vem, a aflição vem. Você tem uma alma. Mas isso não é desculpa. A alma é uma bênção. Você tem sentimentos, tem coisas boas. É para ser uma bênção para mim e para você. Não é para ser um empecilho. Não é para ser uma desculpa. Da mesma forma que às vezes a gente... a desculpa é... Eu tenho uma carne. A carne é fraca. Graças a Deus. Graças a Deus que a nossa carne é fraca. Porque se ela fosse forte, imagina se fosse forte, né? Porque a gente fala que ela é fraca e muitas vezes a gente se deixa derrubar por ela. Muitas vezes deixa ela fazer o que ela quer, o que agrada. Tem alegria, amados. Se você está passando por situações. E eu me lembrei, nessa situação eu me lembrei, todas as vezes que a gente está passando por muita pressão, muita situação que se levanta. E muitas vezes, a gente conversando, a gente falava assim um para o outro, fala assim, ai, vamos
Vamos largar tudo, vamos abandonar tudo. E uma palavra sempre vinha para eu estar falando para ele. Eu falava assim para ele, falar, amor, você imagina se a gente desistir? Tem um monte de gente olhando para a gente. Tem um monte de gente que nos inspira através das nossas vidas. Recebe inspiração, recebe força. Se parou para pensar que se a gente desistir, não vai ser só a nossa vida? Então, querido, a perseverança não diz respeito só ao que você está vivendo ou ao que você vai viver, mas diz respeito também a pessoas que estão olhando para a sua vida, estão se inspirando em você. E se você desistir, é capaz dessas pessoas olharem para você e desistir também. Olha a responsabilidade minha e sua. Você não tem o direito de desistir. Eu não tenho o direito de desistir. Porque Jesus foi até o fim por mim e por você. Então, eu e você não temos o direito de desistir. Tem muito mais além para você viver. E se você está pensando em coisas aqui, naturais, tem muita coisa para conquistar, é o que o Senhor quer para mim, para você, que nós vivamos uma vida plena, sem falta de nada, que tenhamos o melhor, só que isso aqui, amados, não é nada perto daquilo que eu e você vamos viver com Ele. A nossa mente, a nossa vida não pode estar pautada no que a gente está vivendo aqui, no que a gente pode ver, no que a gente pode tocar. Não! Tem uma eternidade me esperando você. E não é para irmos sozinhos. Por isso eu e você não podemos desistir. E diante da dificuldade, eu e você também não pode se render. Olha, eu vou tocar num ponto aqui. Se você se identifica. Se você não se identifica, tá? Não sei nem se é glória a Deus ou não. Mas, às vezes as pessoas, elas evidenciam tanto o que o diabo está fazendo na vida delas. Como, irmã, que é essa evidência? Estou aqui no hospital. Estou aqui. E quando está aqui na igreja? Por que você não posta que você está aqui na igreja louvando ao Senhor? Mas eu estou no momento de dificuldade. Eu estou no momento até mesmo de lazer. É lícito? É lícito o momento de lazer com a sua família, né? As suas atividades, é lícito. Só que sempre, amados, eu vejo muitas vezes, e isso me indigna. É uma coisa que me indigna. As pessoas ficarem colocando nas redes sociais. Eu estou doente, eu estou passando por uma tribulação. Se o Senhor te deu uma direção para você estar ali compartilhando da sua dificuldade, porque você já tem a certeza da vitória, glória a Deus. Só que tem pessoas que ficam evidenciando aquilo que o diabo está fazendo e estão se esquecendo de quando é para glorificar o Senhor, a pessoa não faz. Eu e você, nós não estamos aqui para evidenciar a obra do diabo, não. Eu e você, nós somos tirados de um império de trevas. Então, não é o meu e nem o seu dever ficar colocando coisas que vai exaltar as trevas. Não. Eu e você precisamos estar exaltando a palavra. A vida de Deus precisa resplandecer em todas as áreas da minha e da sua vida. Seja no seu proceder no seu trabalho, seja no seu proceder dentro da sua casa, seja na internet. A minha e a sua vida precisa falar de Deus. Precisa exalar de nós a vida de Deus. Amém? Tem hora que diminui os glória a Deus, aleluia.
eu acordei hoje com uma frase, uma observação, saltou. E falava assim, logo ao acordar isso veio na minha mente. As provações são inevitáveis quando estamos na arena da fé. Vai vir provações. E vamos lá. Onde que está isso, né? Vamos ler lá em Hebreus 10. A gente vai ler do 32 ao 39. Não se esqueça nunca daqueles dias maravilhosos quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembrem-se de como vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações, e outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com os outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Vocês sofreram com aqueles que sofrem, jogados na prisão, e ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam foi lhes tirado, sabendo que coisas melhores os estavam esperando no céu, bens superiores e permanentes. Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir, e não vai demorar. Você já se esqueceu, amados? Ou amada, daquilo que o Senhor... No primeiro momento ao qual os seus olhos foram iluminados pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Aquele primeiro momento, aquela primeira sensação de que, Deus está comigo. Que você é fortalecido por Ele. Aquilo que no começo você tinha aquele gás. Fazer a obra do Senhor, conhecia Deus. Vou levar essa palavra. Meu Deus, olha o que Deus fez na minha vida. Às vezes a gente esquece dos pequenos começos, daquilo que o Senhor fez no início e continuará fazendo, se eu e você permanecermos firmes, crendo em tudo aquilo que foi prometido a você. Em tudo aquilo que tem chegado de conhecimento para você, é para você se fortalecer e permanecer nele. Não é para você ficar no meio do caminho desistindo. Agora eu lembrei que eu estava falando, toda vez que a gente vai passar por uma outra estação, ou que a gente vai subir um nível a mais no Senhor, sempre vem pressões, e pressões fortes mesmo, que você fala assim, eu não vou aguentar. Não, pai, não vou. Meu Deus, tá demais. Mas você se lembra, se eu permanecer, se eu perseverar, se eu não desistir, se eu não desfalecer pelo caminho, a vitória é certa. Mas eu não posso desistir pelo caminho. Ah, irmã, mas tá bom a vida que eu estou vivendo. Se tá bom para você, tudo bem. Você vai ficar nesse mesmo nível, nessa mesma estação. Talvez você nem entre para aquilo que o Senhor deseja para você, porque você está satisfeito com aquilo que você... Tá bom. Ah, tá bom. Tá tudo muito bem. Quando tá, assim, tudo muito bem, a gente precisa ficar um pouquinho alerta. Tem que ter um alerta. Espera aí. Ou você estacionou
né, se conformou, ou você não está vivendo o princípio de Deus, e aí o diabo nem quer saber de você, porque você já se enrolou sozinho. Ah, quer dizer que eu tenho que estar em luta, em batalha. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, amados, sempre que tiver um nível a mais para você, algo para você romper, algo para você avançar, algo para você crescer em Deus, o diabo não vai estar conformado. Porque quanto mais você entra para aquilo que o Senhor deseja para você, mais forte você se torna nele. E o diabo não quer você fortalecido demais, jamais. O diabo quer você fraco mesmo. Quer que você desista. Mas se eu e você não desistirmos, se eu e você permanecermos, se eu e você tivermos a palavra dentro de nós, mesmo que nesses momentos você desfaleça na sua fé, mas você resolve se levantar por dentro e confessar a palavra, e trazer à memória aquilo que o Senhor já fez e aquilo que Ele falou, que Ele deseja fazer na sua vida, você não vai ter motivo para ficar desfalecendo. Você vai ter motivo para se levantar, para romper, para avançar, porque você sabe que a vitória é certa. Porque você sabe que você se fortalecendo no Senhor. Como eu disse, tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que é você e Deus. Deus está esperando de você que você se erga por dentro, confie nele, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa fazer com que você chegue aonde Ele deseja. O desejo de Deus, amados, é que nós vivamos o melhor. Alegria, paz, justiça. Esse é o reino de Deus. Que está em mim e você para ser proclamado. Como que eu vou proclamar um reino se eu ficar cabisbaixo, derrotado? Se o reino é um reino de alegria. Se o reino é um reino de paz. E a gente sabe que essa paz é a paz que excede entendimento humano. Está tudo acontecendo à nossa volta. A angústia chegou. Mas mesmo ali no momento da angústia, a palavra ela se levanta dentro de nós. E nós podemos desfrutar de paz. Porque nós podemos saber que é só um intento, é só o diabo ali. É só ele. É só ele querendo tentar te derrubar. Querendo te passar rasteira. Então fiquemos firmes. Amém? Firmes. Porque Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele já sabia o que estaria por vir. E em João 16:33... João 16:33. Ele teve, conversa ali com os discípulos. Depois dele ter alertado, ele falou: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristeza, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui ele ainda não tinha morrido. Mas, antes mesmo dele ter passado por tudo que ele passou, ele já tinha a certeza da vitória. Então, ele já falou aqui, ele já tinha essa convicção. Eu venci. Ele não tinha ainda passado por tudo, mas a convicção. Eu venci.
E a palavra fala para mim e para você que nós somos mais do que vencedores. Mas, irmã, eu estou passando... Mas você é. Por que você não aceita que você é? Essa semana a gente estava lá assistindo, aí o Lauro colocou numa luta de MMA, e eu observando aquilo ali, algo saltou. O Senhor, amados, Ele comunica através de coisas naturais. Ele comunica coisas espirituais. Então, às vezes, a gente quer enfeitar demais, mas é no natural que o Senhor vai comunicar coisas espirituais. E eu estava ali assistindo, né? Até falei para o Lauro, falei, nossa, tinha momentos, a luta estava assim, párea, né? Estava párea mesmo, estava uma luta bem legal, assim. E tinha momentos que um avançava e batia, e o outro só se defendia. E nesse momento ali, o outro só na defesa, mas só que tinha um momento que ele via que o adversário dele estava cansado, e nesse momento ele se levantava para dar o golpe dele. É desse jeito, amados. O diabo, ele achou que matando Jesus ele iria vencer. E era só o início de uma vitória. O diabo, ele tenta contra mim a sua vida, achando que vai nos derrotar. Mas o momento que a gente está ali, parece que tudo vai, né? Parece que a gente vai entregar a vitória para ele. É nesse momento que a gente levanta e dá o golpe. Então, como isso acontece? Quando eu e você nos enchemos da palavra. Quando eu e você buscamos as coisas do alto. Buscar primeiro o reino. Olha, mas outra coisa que está me indignando e muito. Se eu estou com o microfone, é porque é para eu falar. Você foi tirado de um império de trevas. Você falou, eu falei, eu declarei o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí a palavra fala que quando a gente faz isso, a gente entrega, né? Você entrega a sua vida. A sua vida não é mais sua. Que revelação, né? Revelação, né? A minha e a sua vida não é mais nossa. A palavra também diz que muitos são os planos do homem. Mas o Senhor tem planos melhores. Nós fazemos planos, né? Nós temos desejos, nós temos sonhos. E eu acredito, mas que quando o Senhor coloca algo no nosso coração, Ele deseja também realizar. Só que quando eu e você dispomos a nossa vida para Ele, é da maneira dele. Não é da minha e não é da sua maneira. É da maneira dele. E aí, nós cremos na prosperidade, nós cremos, né? Nós falamos, nós declaramos a palavra, tudo em relação a isso. E aí, né? Às vezes, ali o diabo está vendo uma necessidade, vai lá e te oferece um emprego, que você vai ganhar mais, mas só que esse emprego vai te impedir de vir congregar. E aí você fala assim, vou aceitar só por um tempo, porque eu preciso, nesse momento, assim, tá crucial, minha família está quase passando fome. Só que daí você se envolve nesse emprego, você deixa de congregar. Você pode até ter ali um suprimento momentâneo, mas você está se desfalecendo porque você está deixando de se alimentar. Mas, irmã, eu leio a Bíblia em casa, eu oro, faço as minhas orações em casa. Se fosse para eu e você fazer as nossas orações em casa, ler a Bíblia em casa somente, não teria a igreja. Não teria igreja. Então, tem coisas, amados, que
Hoje, eu tenho vivenciado algumas coisas e eu tenho ficado indignada com isso. As pessoas sendo enganadas. Eu estou relendo esse livro. Recomendo esse livro. O pastor já falou muito sobre isso. O preço não é maior do que a graça. A história dessa mulher, o testemunho dessa mulher, a obediência dessa mulher. Quando eu comecei falando que a gente tem que ser grato por pessoas que lá, né, atrás nos ajudaram a chegar onde nós estamos, nós devemos ser gratos, desde ela. O testemunho desses dois, a Oretha Reagan, ela é esposa do Kenneth Reagan. Kenneth Reagan e Oretha já partiram para o Senhor, mas o Kenneth Reagan, filho, está aí ainda proclamando, né, as boas novas do Evangelho. E está fazendo isso muito bem. E nós estamos aqui, amados, vivendo essa palavra, recebendo essa palavra da fé, por causa da obediência desse casal. E depois, por causa da obediência do pastor Bud, da Mama Jane. E depois, né, lá toda a liderança aqui, o pastor Josimar, que trouxe o verbo para Campo Grande. E depois, o nosso pastor Márcio, que esteve aqui, veio para cá, perseverou. E nós estamos aqui hoje recebendo. Obediência. Por quê? Em momentos que o Senhor... ela, na alma dela, sofria porque o marido viajava, o marido estava fazendo a obra do Senhor, viajava, e muitas vezes ela ficava lá sofrendo, porque não tinha o marido dela presente. Mas, no momento que ela entendeu que isso era a vontade de Deus para a vida dele, e agiu em obediência, auxiliando ele em tudo que ele precisava, houve graça para ela criar os filhos dela, para eles não sentirem essa falta do pai. Tudo, com certeza, direcionado, guiado pelo Senhor. Porque no momento que ele chegava em casa, ele supria aquele tempo que ele não estava. O Senhor direcionava ele a fazer coisas com os filhos, ele fazia naquele momento, o momento que ele tinha. Tudo direcionado, tudo debaixo de uma obediência. Eles citam nesse livro também um testemunho de uma pessoa exatamente assim, que aceitou um emprego, queria ganhar mais do que o que ele era quando ele era pastor. Só que a vida dessa pessoa não foi um fim feliz. Por quê? Porque ele não cumpriu o chamado de Deus para a vida dele. Ele preferiu ganhar dinheiro. Vai ter momentos, amado, que eu e você vamos precisar perseverar. Nós precisamos confiar que nada vai nos faltar. Que é da onde você está, que não está te atrapalhando de vir congregar, de estar nos cultos, de estar buscando em Deus. Que você vai tirar dali forças para que no momento certo o Senhor vai prover todas as coisas para você, para mim, para você. Nós não podemos, amado, colocar a nossa confiança em coisas. Emprego. Deus tem o melhor para mim, para você? Tem, mas é debaixo de uma obediência. Quando eu sou obediente, mesmo que naquele período eu tenha que sacrificar algumas coisas, mas depois o retorno que eu vou ter, amados, nem se compara. É debaixo de obediência, é debaixo de sacrifício, e para obedecer, para sacrificar, eu preciso perseverar. Pessoas entregando o seu tempo para coisas tão supérfluas. E quando é para o Senhor, a pessoa sempre tem uma desculpa. Olha, tem hora que liderar não é fácil. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar da pessoa que está acima da gente. Porque se nós nos colocamos no lugar da pessoa que está acima da gente, é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você queria ter um liderado igual você? Porque às vezes, amados, a gente esquece. A gente dá trabalho.
porque não está fazendo a vontade de Deus, quer fazer a própria vontade, quer vir para a igreja, encher a barriga, sair cheio, no outro culto sair cheio de novo, no outro culto, nunca dá nada. Nunca dá nada, nunca. E sabe que no dar de Deus, no compartilhar, quanto mais você compartilha, mais você tem. Tem gente que não está compartilhando nada, então quer dizer o quê? O que você vai ter se você não compartilha? O que você quer ter? Começa a compartilhar. A pessoa senta, me dá, né? Ai, que bom ir lá receber a palavra. E aí, você já perguntou para Deus qual que é o propósito de você estar aqui recebendo a palavra? O conhecimento? Como que Ele quer que você coloque esse conhecimento para fora? Ah, eu tenho chamado de púlpito. Tem? Você já começou nos bastidores? A perseverança, né? Eu me senti um Davi hoje, né? Porque eu falei assim, Senhor, não, eu já preguei aqui já, mas, né? Já preguei aqui na igreja. Mas, eu falei, Senhor, né? Eu sei que muitos vão me ver e falar assim, Adriana está pregando pela primeira vez, ministrando pela primeira vez na igreja. E não é. Aí eu me lembrei e falei, nossa, né? Ministrando para as mulheres, ministrando nos verbos em casa, ministrando no crescer. Crianças. Não foi assim, o pastor, nossa, né? O que eu estava fazendo antes? Tem uma disposição. Precisa ter uma disposição no seu coração. Não é, amados, às vezes o Senhor fala com você, e aconteceu comigo, né? O Senhor fala, você vai pregar, né? Você vai tocar em muitas vidas e tal. E aí tem hora que você se questiona, Senhor, cadê esse momento? Mas se você não estiver caminhando, esse momento nunca vai chegar. Você acha que você vai cair no púlpito para pregar? Não. Tem uma constância. Tem algo que o Senhor precisa que você dê. E a primeira coisa que nós precisamos dar para o Senhor, a nossa vida, sim. Mas a disposição. Sabe, quando você chega, Pai, aonde você deseja que eu sirva? Permaneça nesse lugar de início, que você vai conseguir chegar onde o Senhor já te falou que você vai chegar. Eu estava compartilhando lá no Verbo de Bonito, né? A gente estava dando um treinamento lá. E aí eu me lembrei do início, aqui. Quando eu chegava na igreja do diaconato, chegava na igreja, aí o pastor me via. Adriana, pega a vassoura, varre ali. Varria. No outro final de semana, a mesma coisa. Adriana, pega a vassoura. E às vezes o pastor estava rodeado de gente. Meu Deus, não está enxergando ninguém, só eu. Aí eu até brinquei lá, falei assim, eu acho que o meu nome era vassoura. Porque de tanto que o pastor, Adriana, pega a vassoura. Adriana, pega a vassoura. E isso, vou falar, né, naquela época, às vezes chegou a me indignar. Falei, meu Deus do céu, eu só sirvo para varrer. Mas era Deus tratando, era Deus trabalhando. Então, amados, se eu não me dispuser a fazer o que precisa ser feito, não tem como o Senhor trabalhar na minha vida para eu fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E eu preciso permanecer firme naquilo que eu estou fazendo. Às vezes aquilo que você está fazendo não é o que você quer. E quem diz que você veio para a presença do Senhor, colocou a sua vida à disposição dEle e você vai fazer o que você quer? Não tem lógica. Eu posso te entregar um presente e falar para você,
você usa desse jeito, tá? Você usa assim, assim, assado. Se for alguma coisa para você ensinar, tudo bem, mas, tipo assim, às vezes você vai dar uma camisa para uma pessoa, e você fala assim, ó, você usa essa camisa com tal cor de calça, tá? Você entregou para ela, ela vai fazer e usar do jeito que ela quiser. Ela vai usar, ou ela vai dar, ou ela vai... Enfim, ela vai fazer o que ela quiser, você deu. Então, a minha vida e a sua vida não é mais nossa. E aquilo que o Senhor deseja fazer na minha e na sua vida, Ele só vai fazer quando nós estivermos caminhando. Quando você estiver estagnado, parado, não quero mais, tá bom assim, o Senhor não vai fazer. Porque diferente do diabo, o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Ele vai fazer quando você pedir, quando você deixar. Agora o diabo não. O diabo ele vai invadir. Se você deixar, se você der brecha, ele vai entrar e vai fazer o estrago. Deus não é dessa forma. E eu e você precisamos estar dispostos. O meu e o seu coração precisa estar disponível. Eu e você precisamos compreender. Se eu não estou compreendendo, eu vou caminhando. Porque conforme eu vou andando naquilo que o Senhor tem ali, disponível para mim naquele momento, conforme eu vou caminhando, conforme eu vou perseverando, coisas vão ser reveladas para mim, aonde eu vou conseguir chegar naquilo que o Senhor deseja. E sabe, amados, eu e você, a gente não vai falar assim, cheguei aqui, já é a vontade de Deus para a minha vida. Não. Quando você chegar naquilo que já te foi revelado, coisas ainda maiores vão ser entregues para você, e maiores, e maiores, e maiores. Porque é assim que Deus faz. Ninguém vai superar a grandiosidade de Deus. Então, você e eu precisamos perseverar. E sempre querer, amados, crescer e avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E para nós permanecermos, nós precisamos confiar. Vamos, Salmo 125, 1. Eu já vou caminhando para encerrar, mas eu preciso que você entenda, amados, que tem uma parte que cabe a mim e a você. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Pode até chegar coisas para querer nos abalar. Você vai até poder deixar ser momentaneamente abalado, mas você não pode deixar permanecer dessa forma. E a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Não é no meu salário, não é em pessoas. Eu preciso reconhecer o senhorio de Deus na minha vida. E que quando eu estiver com dificuldade, eu posso pedir ajuda para Ele. E se eu não tiver... o Espírito Santo está ali, disponível para mim e para você, mas se eu precisar de alguém, Ele também pode enviar alguém para se conectar a você e te dar esse empurrão. Às vezes a gente precisa de um empurrão. Só que às vezes esse empurrão vai vir com puxão de orelha. Ame as pessoas que puxam a sua orelha, amados, porque elas sim te amam. Amém? Então precisamos confiar no Senhor. Provérbios 3. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo.
Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e evitar o mal. Então você tem muito conhecimento? Até onde você consegue chegar com o seu conhecimento, com a sua força, na sua capacidade? Quando eu deixo isso, né, e começo a confiar em Deus, não na minha força, não na minha capacidade, não é que eu vou ficar também deitado numa rede, esperando as coisas virem, né, eu ser servida, não. Mas você vai receber as direções certas. Você vai dar os passos corretos, certos, que não vão te deixar cansar. Porque você sabe que você deu ali um passo, o Senhor vai dando as direções, você vai caminhando e você vai chegar aonde você precisa chegar. No lugar do seu suprimento. Amém? Salmos 37, 23 e 24. O Senhor firma o passo do homem que o agrada. Tem prazer na vida de quem é justo. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído, pois o Senhor segura sua mão e o ajuda a levantar-se. Você é justo, amado? Você é justo? Meu Deus. Quando você diz amém, você está dizendo sim para o Senhor, para a palavra. Então, se você é justo, você não está sozinho. O Senhor está com você. E a palavra diz que Ele vai te pegar pela mão. Ah, não tem ninguém. Ninguém. É você e Deus. É esse momento que você vai avançar e você vai crescer. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Olha outra versão. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes, que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Nada mais do que nós fazemos para o Senhor. Não tem nada que não vai produzir fruto. Tudo que nós se dedicamos ao Senhor, tudo que nós entregamos para o Senhor, tudo que nós fazemos que é a vontade do Senhor, não vai trazer dano, vai trazer benefícios para mim e para você. A palavra também diz, né, para entregarmos nosso caminho ao Senhor. Confiar nele. Que o mais Ele fará. Confiar nele. Então, a perseverança é você se manter firme naquilo que você já conhece. Se mantenha firme naquilo que você já conhece, na palavra do Senhor que diz que você é mais do que vencedor. De que você é próspero, de que as suas necessidades são supridas. Sabe, não importa o que acontece aqui nesse mundo. Não importa mais o que acontecer nesse mundo.
Pode acabar, pode acontecer uma guerra, mas eu e você temos a nossa vida garantida. Para a eternidade. Então, o que custa para mim e para você dedicarmos nosso tempo, dedicarmos a nossa vida? Tem uma canção que fala gastar, mas eu acho que quando você faz algo para o Senhor, você não está se gastando. Você está ali colocando uma força. Você não está se gastando. Coisas estão sendo construídas dentro de você. Você é um potencial na mão do Senhor. Eu e você somos um potencial nas mãos de Deus. Eu e você precisamos decidir ser esse potencial. Tem uma promessa, tem uma palavra aqui cheia de coisas para mim e para você viver. Mas se nós não permanecermos naquilo que nós já estamos conhecendo, sabe? Aquilo que você já conhece, aquilo que você sabe, amados, que é a sua parte, você é indesculpável diante do Senhor. Conhecimento chegou. Não adianta quando Jesus voltar e você falar você falar, mas Senhor, você está recebendo as ferramentas. A palavra está sendo falada. O conhecimento está chegando. Você só vive uma vida de sofrimento se você quiser. Você só se entrega ao sofrimento se você quiser. Então, se você e eu olharmos para o Senhor, que é o autor e é o consumador da nossa fé, se deixarmos de focar nos desafios, porque as coisas que se apresentam para mim e para você, amados, têm que ser olhadas por nós como um desafio. O que vai nos fazer permanecer, perseverar? Saber que no final, a vitória é certa. No final, é certa a vitória. Não importa o que vai ter pelo caminho. A capacidade vai vir. A graça do Senhor vai vir para me auxiliar, para me ajudar. Pode ser difícil, mas eu consigo, porque não é por mim. Não é pela minha força. Mas é porque Ele me dá a capacidade, porque nele eu tenho capacidade. Porque nele eu posso ir muito além das minhas forças. Nele eu posso ir além. A gente tem um exemplo natural, que é um parto. Eu fico feliz de poder falar sobre o parto normal. Quando eu falava que eu queria ter o parto normal, as pessoas falavam assim, você é louca. Eu quero sentir as dores do parto. E é incrível, amados. Porque naquele momento, a dor é tão intensa. É tão intensa. Mas chega um momento que é o momento que é para a criança nascer, que não tem mais como você voltar atrás. Você precisa tirar a força de onde não tem e empurrar aquela criança. Parece que as forças vão se acabar. Porque você já, sofreu ali, teve dores tão intensas que cansou, que te fez desfalecer um pouco. Mas naquele último momento você precisa ajuntar todas as suas forças. Porque o menino precisa sair.
E quando sai, que alívio, meu Deus, e a alegria vem. Então é da mesma forma as provações. Está doendo. Mas está doendo demais, eu já não tenho mais força. É nesse momento que a força do Senhor vem. E a força do Senhor vem e você conseguir. Você e eu, nós conseguimos. Quando nós juntamos as nossas forças. Quando aquilo que já está dentro, aquilo que já foi depositado em nós, a palavra, a verdade, ao meu e ao seu respeito, nós pegamos tudo aquilo e falamos assim, eu vou conseguir. Nós vamos conseguir vencer. E não só venceremos, mas faremos com que pessoas também vençam. Porque essa é a vontade de Deus. Que nós avancemos e que nós, se for necessário, que a gente volte para buscar pessoas. Porque você, amados, não pode chegar a um lugar e achar que já está tudo pronto, está acabado já. Você já fez a sua parte. Eu não preciso mais ir lá, porque eu já estou ministrando no púlpito, eu não preciso ir lá mais no esquadrão, não, ministrar, para aquelas mulheres, não. Eu não preciso mais ministrar em verbo em casa, não. Vai ter momentos que você vai precisar, sim. Porque essa convicção que você já tem, essa convicção que já foi formada dentro de você, pessoas precisam. Amém, amados? Então, que você e eu não venhamos desistir. Quando você pensar em desistir, lembre de pessoas que estão olhando para você, que estão se inspirando em você. Não deixe, não desista por causa deles. Isso é amor. Não desista por causa dessas pessoas que ainda estão fracas na fé e se fortalecem quando vê você. Não desiste. Não largue, né? Você pegou no arado, amados. Não fique olhando para trás, não. Pegue e avance. Agarre a palavra. Aquilo que o Senhor já comunicou com você, aquilo que você tem aprendido. Se você precisa ser trabalhado na área da fé, coma livros de pessoas que já viveram a fé. Vai te impulsionar. Leia a palavra. Tem mentores aqui, ó. Tem muitos mentores na palavra. Busque de Deus aquilo que você precisa fortalecer na sua vida. Não dá lugar à reclamação. Não dá lugar, né, para ficar ressaltando a coisa que o diabo está fazendo, não. Não dá ibope para ele, não. Fique com a palavra. Sabe? Queira reproduzir aquilo que o Senhor já te deu. Você é filho, você é amado, você é justificado. Você faz parte do reino de Deus, ao qual você não tem falta de nada. De nada. Creia nisso. Não importa o que você está vivendo agora. Creia naquilo que a palavra diz, que está disponível para mim e para você. Permaneça firme, amados. Firme. Não olhe para trás. Avance, rompa. É o momento de nascer. Não desista, senão você vai matar a criança. Você vai matar o seu sonho. Você vai matar o seu próximo nível. Você vai matar o chamado de Deus para a sua vida. Você vai matar, às vezes, uma pessoa que está querendo nascer de novo. E por causa que você desistiu, ela não foi alcançada. Então, amados, não desista. Permaneça firme. Amém? Eu queria, né, não só esse livro, mas eu indico esse livro principalmente para mulheres. Mulheres, vocês precisam ler esse livro. Homens também,
mas principalmente mulheres. Esse livro aqui também, O Cuidado da Alma Segundo Deus. Nós precisamos, amados, colocar a nossa alma no lugar dela, com a palavra. É possível. É possível sair da depressão. É possível não deixar se abater. É possível se nós agirmos cuidando da nossa alma segundo Deus.